Se você pudesse eliminar 3 a 5 coisas para se preparar para o melhor possível da prevenção, sem que você traumatize outras coisas do seu ambiente alimentar. Eu escrevi um artigo sobre isso esta manhã. Fui chamado por uma revista nacional querendo exatamente este artigo. Então levantei mais cedo para escrever e mandei bala. Muito louco isso. Mas se entendermos que a pior coisa para o cérebro é a inflamação crônica, qualquer coisa que possamos fazer para direcionar isso vai ajudar. Então, é aí que entra a dieta. Uma dieta com níveis mais baixos de carboidratos refinados, coisa para adicionar à dieta, como uma boa gordura. Sabemos que existem algumas estrelas por aí que são realmente importantes para a saúde do cérebro, como o ômega 3 DHA, o ácido dicosaexaenoico, geralmente do óleo de peixe, embora haja uma forma vegetariana disso. Mas eu acho que a maior alavanca que pode ser puxada, desde que uma dieta seja razoável, seria o exercício aeróbico. Sério? Então isso é profundo. Este é um jogador epigênico. Isso se liga aos genes que fazem o chamado BDNF, fator neutrófico derivado do cérebro, que é fundamental para a cura dos neurônios danificados, mas também para nutri-los, para curar os neurônios danificados, mas também para alimentá-los, permitindo que eles façam o que podem fazer e devem fazer, mas também estimular o que é chamado de sinaptogênese, onde as células cerebrais se conectam e até permitem que o cérebro humano cresça novas células cerebrais. Quem podia imaginar isso? Quando você faz aeróbicos. Sim. Então, se você tiver não a dieta mais limpa e você tem um pouco de açúcar aqui e ali, talvez você beba um pouco de vinho e... Você diz que fazer aeróbicos constantemente vai te ajudar a defender contra outras coisas também? Pode ajudar? Bem, novamente não é que seu convidado de hoje esteja dizendo isso. Isso é o que a literatura mostra. É profundo. O trabalho original é realizado pelo Dr. Erickson na Universidade de Pittsburgh. É uma pesquisa fascinante, olhando para 2 grupos de indivíduos, várias centenas em cada grupo. Um grupo recebeu um programa de alongamento e um grupo recebeu um programa de aeróbica. Agora, não estou batendo alongamento, quero dizer, isso é muito importante, mas a prática da aeróbica aumenta sua frequência cardíaca. É o que parece ser muito importante para aumentar essa produção deste BDNF. É variável, mas minha recomendação é de no mínimo 20 minutos. Qual deve ser essa frequência cardíaca? Depende, obviamente, da pessoa. Normalmente digo 180 menos sua idade como um atleta. Agora, isso pode ser muito baixo para algumas pessoas, mais alta para outras, mas é aí que você usa um dispositivo vestível e vê onde se sente confortável. Normalmente, digo que você deve respirar com força, mas não é difícil o suficiente para que você não possa conversar com alguém. Quero dizer, estes são meios de... Uma caminhada, uma corrida leve, uma bikezinha. Sim, pode ser andando para alguém, pode ser uma máquina elíptica em uma determinada taxa, quem sabe? Mas uma vez que isso aconteça após um período de tempo, esse BDNF começa a ser produzido. E o que foi que o estudo mostrou do que estou citando? Eles acompanharam essas pessoas por 1 ano. Aqueles que fizeram a aeróbica, em vez de diminuírem o tamanho do centro de memória do seu cérebro chamado hipocampo, aumentaram durante o ano. Quero dizer, esperamos que tudo esteja nos trilhos, mas aqui realmente aumentou e a função de memória melhorou. Uau! É um uau, quero dizer, isso não deveria acontecer. É por dia, 3 vezes por semana, o que você Isso sugere? foi 5 dias por 5 semana. dias. Mas, curiosamente, em 2017, na revista Neurology, The Green Journal Neurology, lançado pela Academia Americana de Neurologia, eles são o grupo que diz quem é o neurologista que foi certificado pelo Conselho, portanto, é o nosso diário de neurologia mais reverenciado. Eles tinham uma seção de diretrizes de prática fazendo uma pergunta. O que a ciência nos valida a ser capaz de recomendar para pacientes que têm o que é chamado de MCI, comprometimento cognitivo leve. Esse é um passo além do que é chamado de comprometimento cognitivo subjetivo. A deficiência cognitiva subjetiva é a que eu não consigo lembrar o código do Wi-Fi ou o que seja, o código do gateway, não me lembro onde coloquei meu telefone. Quem faz esse tipo de coisa, certo? É por isso que a Apple agora faz essas coisas, certo? Enfim, isso é subjetivo. Você vai ao consultório médico e eles administram um teste e está tudo bem. Então você apenas tem problemas subjetivos, momentos sêniores, se quiser.
O comprometimento cognitivo leve significa que você foi ao consultório médico. Eles testam você e você já está mostrando alguma área que não é de demência, mas não são, por outro lado, normal. Então você está começando a declinar. E é aí que a intervenção precisa acontecer. Então, a pergunta que foi feita no diário é o que recomendar. Eles passaram, eu acho, 14 intervenções diferentes. Este medicamento, aquele medicamento, os medicamentos aprovados para o de Alzheimer. Eles disseram apenas uma coisa. Este é o diário convencional. Há apenas uma coisa que tem algum apoio científico que você possa recomendar para o seu paciente, e é um medicamento chamado exercício. Uau! Eles disseram que essa é a única coisa que resiste ao teste de escrutínio, que pode realmente retardar o declínio em pacientes que estabeleceram um comprometimento cognitivo leve. É aí que este novo medicamento Aduhelm estava mirando, pacientes com comprometimento cognitivo leve, e falhou. No entanto, quantos neurologistas dirão, você precisa se exercitar? Onde está o anúncio na televisão dizendo... Verdade. Fico feliz que meu pai esteja tomando essa droga ou aquela droga, porque ele tem Alzheimer, mas as drogas não estão funcionando. Recomendamos mudanças no estilo de vida. Durmo o suficiente. Os problemas do sono estão relacionados a um risco profundo de maior risco de Alzheimer por várias razões, incluindo o aumento da inflamação, incluindo problemas com o aumento do açúcar no sangue e aumentando drasticamente o risco de diabetes tipo 2 apenas porque você não está dormindo bem. Se você teve diabetes tipo 2, quadruplicou seu risco de se tornar paciente de um Alzheimer, uma doença para a qual não há tratamento simples. Então, temos que nos concentrar no metabolismo. Temos que impedir que as pessoas se tornem diabéticas. Temos que obter os Willys quando soubemos que a previsão é que até 2030, 50% dos adultos americanos serão obesos. Para com isso. 2030 é daqui 8 anos. Você costumava pensar, 2030, as geleiras estarão derretendo, isso é num futuro distante. É daqui 8 anos, pense Então eles sobre estão prevendo isso. que 50% da população americana vai estar obesa. Adultos. Já é 1/3 dos adultos americanos que têm pressão alta. Já são 10% das crianças entre 12 e 18 anos que têm pressão alta que requerem medicação. E como era 30 anos? As coisas estavam melhores, mas isso é exatamente quando as coisas mudaram. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que todos disseram, não apenas médicos, mas também a população leiga, essa gordura era o inimigo, certo? Com baixo teor de gordura, sem Oreos gordura, com por aí. pouca gordura. Oreos com baixo teor de gordura com aquelas coisas brancas no meio que todos nós amamos, certo? E o que aconteceu foi porque todos nós ficamos sem gordura ou com pouca gordura e o melhor possível. Havia muito mais carboidratos e carboidratos simples na dieta. O consumo de açúcar disparou. Assim, entre 1970 e 1990, o consumo de frutose aumentou 1000%. Agora, a frutose era vista como um açúcar mais seguro do que o açúcar de mesa em si, ou, certamente, que a glicose, porque a frutose em seu metabolismo não requer insulina, não mexe com o problema da insulina. Por isso, foi recomendado pela Associação Americana de Diabetes. E, no entanto, o consumo de frutose leva diretamente à resistência à insulina. Esse é o prenúncio do futuro diabetes. Portanto, é o pior açúcar que poderíamos consumir. E, no entanto, estamos consumindo à esquerda, à direita e ao centro. Espera um minuto, a Associação Americana de Diabetes, é isso que você disse? Disse Eles fructose. recomendaram que a frutose fosse uma maneira de impedir a diabetes tipo 2? Não, que se você precisasse de um adoçante, a fructose é uma escolha melhor. Em outras palavras, xarope de milho com alto teor de fructose, que é 55% de fructose e apenas 42% de glicose, porque a glicose era um problema, certo? Só a glicose no sangue sobe com diabetes. Então, precisamos limitar isso, comer mais fructose. Ideia ruim, má recomendação. Portanto, nosso governo até hoje apoia o crescimento do milho para fazer frutose no valor de 500 bilhões de dólares por ano. E nossas recomendações de nutrição alimentar da USDA, emitidas a cada 5 anos, continuaram dizendo, quando foram divulgadas no ano passado, que podemos obter até 10% de nossas calorias de açúcar, apesar do fato de mais de 99% dos cientistas que pesaram e deram as informações da USDA dizerem que isso é demais.
Então, escrevi junto com outro médico uma carta aberta na MedPage ao presidente Biden dizendo: olha, não é isso que a ciência está nos dizendo. Isso vai quebrar o banco para cuidar dessas pessoas com obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia e todos os problemas a jusante, a doença arterial coronária, os Alzheimer's, o câncer e, novamente, diabetes tipo 2, que são as consequências dessas recomendações alimentares. Temos que reinar em nosso consumo de açúcar. E todos temos um dente doce, e é um bom negócio vender muito açúcar. Quase 70% dos pré-embalados, os alimentos rotulados ou os que carregam um código de barra, dos 2 milhões de alimentos vendidos nos supermercados da América, adicionam um adoçante. E, em geral, é xarope de milho com alto teor de frutose. É super doce e muito barato. Tem um gosto bom, é barato, tudo isso. Tem um gosto ótimo e menos recheio. De fato, menos recheio. E aí você come para se satisfazer. Exatamente. Então, frutose, como mecanismo de sobrevivência para nossos ancestrais, não disse a eles para parar de comer. De fato, tocou com esse hormônio da saciedade chamado leptina e bloqueou como a leptina funciona no cérebro. Então, comíamos e queremos comer um pouco mais e depois continuar comendo. Por quê? Vai ajudar a gente a armazenar gordura. Pode apostar e teríamos sobrevivido. E agora nos deixa mal. Sim, está nos deixando doentes e estamos apoiando. E são os clamores de alguns de nós por aí. Os Robert Slustings, os Gary Stalbezes, aqueles de nós que realmente reconhecem o que está acontecendo aqui, que o adoçante de nossos alimentos e a sensação de que é natural. Você comia muito açúcar quando era criança, crescendo ou adulto? Eu acho que quando criança sempre tomávamos refrigerante. Tínhamos refrigerante de cereja preta e bebemos muito disso. E nós bebemos muito suco de laranja crescendo na Flórida. Então, isso é a pior coisa que você poderia fazer. Uma carga tão alta, rapidamente, de frutose em seu sistema. Então eu digo, dessa perspectiva, sim. Mas você não era vidrado em doce, bolo, biscoitos, essas coisas, eu diria não mais do que ninguém. Eu ainda quero e desejo, com certeza. Sério? Oh, sim. Como você administra isso? Você come um pouco, de vez em quando? Eu definitivamente como um pouco de frutas. Não posso te dizer quando tomei um copo de suco. Não está mais na minha memória. Eu te digo que comi um pão de gengibre e adorei cada migalha. Não sei quanto açúcar ele continha recentemente. Mas geralmente está fora da mesa para mim. Quero dizer, não quero me tornar diabético. Meu pai morreu de Alzheimer. Eu tenho um monitor de glicose contínuo. Eu sei muito bem, momento a momento, o que meus alimentos estão fazendo comigo. Eu estou mantendo o meu açúcar no sangue sob controle. Tem um monitor em seu... Estou vigiando agora, não o tenho comigo. Entendi, você geralmente tem no ombro, esquerdo, né? Sim, eu geralmente tenho aqui um CGM. Uau, você verifica... você precisa conseguir isso, vamos configurar você. Eu sei que Asprey e todos esses outros caras, o Sergey Young, todas essas pessoas, eu fico tipo... Eu quero isso pra mim, você sente que é... Isso não é uma agulha no seu corpo. Ok. Ele está medindo no que é chamado de fluido interstical, que fica bem na camada superior da sua pele. Ok. Você coloca um adesivo e não sente. Não é aquela coisa de plástico volumosa, é como... Não, é um pequeno adesivo, mas você coloca outro curativo sobre ele para ficar por protegido. cima. Dessa maneira, pode molhá-lo e tomar banho. Entendi. Jay para conseguir o dele. É mesmo? Sim, Ok, sim. a gente deve ser gay aqui também. Então, o que é que isso faz pra saber... Bem, ele diz a Lewis especificamente que alimentos compõem você. Então você tem que me dizer. Uau. E vai me postar isso. Mas você se tornará parte da tribo que está monitorando o seu nível de açúcar no sangue. E você mencionou pessoas que provavelmente respeita. Ambos são meus amigos íntimos, eu respeito os dois. E o que é realmente valioso é que eles sabem o quanto isso é importante. Há uma doutora, Cassie Means, que eu espero que você traga para o seu programa. Vou jantar com ela no sábado à noite. E ela é fundadora de uma empresa chamada Levels. Ah, sim, já ouvi falar da Levels. É um software para entender o que esse monitor de glicose contínuo, CGM, está dizendo. Quão importante é o CGM? É tão importante que eu o coloquei no livro. Na verdade, eu coloquei um capítulo inteiro. Cassie Means foi quem me ajudou a criar esse capítulo. É realmente importante. E no futuro, pode haver um dia em que o mesmo PET fornecerá outras informações, como seus níveis de ácido úrico.
Então você pode saber como os alimentos que você está comendo estão afetando o ácido úrico, porque é igualmente valioso. Então, você meio que mudou sua identidade apenas determinando que sucos ou certos alimentos açucarados estão fora Sim. da mesa, né? Então você nem fica tentado para poder consumir eles, né? Profissionalmente e pessoalmente, eu vi o que o Alzheimer faz, e essa é uma grande ameaça para mim. Quero dizer, eu tenho um histórico familiar, então estou em maior risco. Geralmente, não tanto risco que teria sido se minha mãe tivesse tido Alzheimer. Teria sido um risco muito maior. Eu não carrego um dos marcadores de risco Os chamado genes. APO4 alelo. Eu não carrego isso, mas é dizer que isso é um alelo de predisposição, não determinante. Isso não significa que se você tiver o APOE4 ou tiver dois APOs E4S, definitivamente vai ter a doença. Seu risco é aumentado drasticamente, até 12 vezes se você tiver 4 e 4. Mas, novamente, nessa situação você faz tudo o que pode para traçar seu destino, mudar seu destino e dizer que o alelo APOE4 trabalha em conjunto com outras coisas sobre as quais você tem controle. Você não tem controle sobre seu legado genético. É um presente de todos que vieram antes, e pode haver alguma vantagem em carregar o alelo APOE4. Se não houvesse, então, por que isso persistiria? Se sempre fosse uma coisa ruim, por que ainda estaria presente em nossa população? Em algumas populações, 20, 30% da população carrega pelo menos um alelo APOE4. Tem que fazer algo positivo. Talvez não no mundo de hoje, mas talvez em nossos ancestrais paleolíticos ou até mais recentes. Foi protetor, talvez porque tenha um papel e desempenhar na inflamação, o que pode ser uma coisa boa. A inflamação pode ser salvadora da vida, mas inflamação excessiva... A inflamação crônica. Inflamação grave, crônica ou aguda. Na Covid há esta tempestade de citocinas, onde o corpo está basicamente pegando fogo desses produtos químicos inflamatórios que destroem tecidos, os pulmões, o coração, o cérebro. Mas temos que considerar uma noção de outro termo, a garoa de citocinas, onde você tem apenas um leve aumento dessas citocinas flutuando em torno do corpo o tempo todo. O Grand Canyon não foi formado por uma enorme inundação, tempestade de citocinas. É aquele rio lento passando por centenas de milhares de anos e veja o que você tem. Então, temos que reinar sobre a inflamação através de nossas dietas, através da consciência do papel de nossas bactérias intestinais, tendo em mente a noção de permeabilidade ou vazamento intestinal, como a falta de sono aumentada, a inflamação, todas essas coisas. Não quero que isso soe muito convincente, certo? Quero dizer, você falou com pessoas realmente maravilhosas cujo foco tem sido a inflamação. Quer seja entrar em água realmente fria ou fazer as coisas de que Sir J. Young fala. E certamente você tem falado muito sobre dieta e como ela é importante. Mas dieta é mais do que apenas macro, é micronutrientes, é informação. Os alimentos que comem estão falando agora com o seu DNA, mudando sua expressão de genes. Isso é inebriante. Quero dizer, quando eu estava na faculdade de medicina, o DNA estava trancado em uma caixa de vidro e determinou tudo sobre você, como seria seu corpo, o que você seria alérgico, seu destino. Estava lá. E agora sabemos que interagimos com o nosso DNA agressivamente, que mais de 90% dos genes que o Código de Saúde e Longevidade estão sob nosso controle até certo ponto, com base no que escolhemos fazer. Quero dizer, no momento em que você quer assistir a algo e fica acordado muito tarde para assistir ao 12º episódio de Ternos ou o que quer que seja, e você não se levantou, você teve que se levantar de manhã e não está certo. Isso muda a expressão do gene, obviamente, não para melhor. Faz outras coisas, aumenta a produção de cortisol do seu corpo, um hormônio de estresse que é tóxico para seus neurônios no hipocampo, aumentando a inflamação, diminuindo sua capacidade de desintoxicar muito do que está ao seu redor. E, no entanto, temos os dados. Podemos usar o nosso córtex pré-frontal para dizer, talvez não fosse uma boa ideia, e ninguém é perfeito, quero dizer, ninguém pode ser perfeito, porque ninguém entende completamente o programa exato para eles através do que é chamado de medicamento personalizado. Essa seria a coisa certa para você, para mim. Estamos cheios dessas células em divisão e algumas delas cometem erros. Mas um câncer microscópico é completamente inofensivo, porque não tem suprimento de sangue. E assim nosso corpo evita que os cânceres cresçam naturalmente, controlando
a angiogênese, então temos o suficiente para nossas células boas.